Cara, e para a gente começar a entrar no tema, antes de mais nada, explica para as pessoas o que faz um profissional, um analista, né, de crédito e cobrança. Parabéns pelo teu conteúdo também, eu tenho te acompanhado. Acho que você Legal. trabalha de forma séria. Eu acho que isso é muito importante, né, cara? Você sabe que você me conhece também um pouco. Eu acho que conteúdo sério poucas pessoas fazem, tem muita coisa na internet, mas parabéns que eu vejo que você trabalha de uma forma bem séria e gosta também bastante da tua área. Que para mim, Sim, isso é grande parte do sucesso, é a gente gostar do que a gente faz. E isso é é, notório pela tua clareza quando você fala de crédito e cobrança. Mas fala pra gente, Edu, o que faz um profissional de crédito e cobrança para a gente começar aqui o jogo? então, basicamente, o profissional de crédito e cobrança mudou muito, né? Então, dos anos 80 para cá, tiveram muitas mudanças, né? Antigamente, a gente só ligava e cobrava, sem ter interação nenhuma, e sem ter metas. Aí, depois passou para ser um cobrador mais analista, que você cobra, e aí tenta ver o problema e direcionar para uma área. E agora você está mais como um agente de negócios, né? Então você é um cobrador, você tem que cobrar as vendas que a empresa faz e de repente o cliente não tenha pago, mas você tem que cobrar com muito cuidado, porque você vai ter que negociar, para você não perder esse cliente, né? Então você acaba tendo toda essa gestão. E por trás dessa ligação, que às vezes o pessoal, mas você só liga e cobra, só faz isso. Não, você tem que fazer diversos estudos para conceder crédito, para conhecer o cliente, para ver a estrutura do cliente. Então é um processo, é um estudo por trás disso que você tem que ter e além da parte de negociação, né? Uma vez que o cliente entra numa inadimplência, você tem que ter muita empatia, você tem que estar junto ali para entender o que você pode fazer por ele e até onde você pode trabalhar com ele, trabalhando pela sua empresa também, né? Então, e aí tem vários tipos de cobrança, assim, para varejo de uma forma, para o comércio é outra, para a indústria é outra, então, assim, depende de cada tipo de varejo. Eu já tive no varejo, onde eu cobrava de porta em porta, porque eu tinha loja, então eu tinha que fazer a minha própria cobrança e a venda, então aí eu entendi que teria que ter esse jogo de cintura aí na hora que eu vou cobrar um cliente que depois eu pretendo vender para ele, né? Então, Exatamente. e na indústria é a mesma coisa, né? Cara, o papel parece que é desafiador, mas ele é um processo, assim como vender, né? O É um cobrar processo. é um processo. E eu gosto muito, mas eu queria. Eu vejo que ainda que está melhor, mas ainda tem que melhorar mais a sinergia entre a tua área. Porque, por exemplo, um vendedor. Hoje eu estava dando técnica de vendas da Medtronic Global, um programa interno, para. Aliás, eu faço isso todo dia, praticamente. Então, para um grupo daqui do Brasil, da Ori, Sim, da ORICU. E dentro desse legal. grupo, a gente explica o processo, a gestão da informação, tudo aquilo que você sabe com relação a vender. Mas eu acho que Exato. bem melhor do que você, que é o outro lado, que é o cara que cobra, né? Eu acho que esse olhar do pessoal, porque eles visitam cobradores também. Eu queria só Sim, falar com você dessa relação de sinergia, porque a gente está falando de gestão da informação. Não significa exato. que alguém, um hospital, por exemplo, que é nosso negócio, isso se aplica a vários, que está com uma Uhum. certa inadimplência, é um mau cliente ou um mau pagador. Exato. Né? Então, Exato. fala um pouquinho da sinergia entre essas duas áreas, cara. Por que a sinergia entre o departamento de crédito e cobrança com o departamento de vendas, né? Com a área de vendas? Então, antigamente a gente não tinha, assim, muitas empresas ainda não têm, acham que são concorrentes, que a área, o crédito é anti-venda, né? O crédito e cobrança é o departamento anti-venda e a venda fica à parte disso, faz uma estratégia diferente, não consulta as duas áreas. E aí eu vejo que o sucesso está nisso. Quando você vê qual a importância daquele hospital, mesmo inadimplente, para a área, para o negócio, para o ano, não apenas aquela dívida, você já tem noção de o que você vai analisar pela parte financeira. De repente, ok, ele está inadimplente, mas ele é um cliente estratégico, é um formador de opinião, e aí você faz o caminho inverso. Então, vamos visitar o cliente
que aí é o mesmo, ou eu falo que o cobrador é um vendedor, só que Sim. ele está fazendo o mesmo papel de vendas, a parte ao contrário. Então ele vê a estratégia, ele tem que analisar o cliente, ver o que é viável para o negócio. Então, nesses casos, assim, quando você vai para lados opostos, é, não dá certo. Você acaba perdendo o cliente, o departamento de venda não fica feliz, o departamento de crédito e cobrança na empresa fica mal falado, porque não, tudo é a cobrança que barrou o processo, e aí cria-se uma imagem, e aí uma vez se você está numa empresa, aí fica tóxico, né? Porque aí você criou uma imagem, para reverter isso é difícil. Então, aqui na Medtronic a gente faz isso muito bem, né? Então a gente conversa com a área, entende a importância e, se for o caso, você visita o cliente, faz a análise financeira. Aí, da mesma forma que o vendedor, na hora que vai entrar no negócio, ele analisa, a gente analisa para ver se continua. Então, é isso que eu acho importante, essa conversa, né? O Fabinho é um amigo meu de Santos também, um grande gestor aí. Obrigado, Fabinho, pela presença. Ah, É, legal, eu conheço bastante gente de Santos, viu? Porque eu morei lá um tempo. Morei putz, 5 anos no lado, né? No São Vicente, então eu conheço ah, bastante gente lá. legal. O Fabinho, quem ensinou ele a jogar bola fui eu, cara. Não sabia. É, Não, tô brincando, tô brincando. O Fabinho, bacana, bem-vindo. e ele tá falando aqui, ó, analisar números frios de planilhas, né? Então é analisar, mas uma análise fria, com contexto, né? Eu sempre falo, a gestão Isso. de informação, já entrando na outro ponto que eu queria trocar ideia contigo, legal, a gente sabe que as empresas e as áreas estão cada vez mais interdependentes. Significa Exato. que ou a gente entende que interdependência é um caminho sem volta, a gente precisa das áreas se conversando ao tempo todo, mas com relação à gestão da informação, ou seja, o quão é importante a velocidade da tua análise, ou de um profissional de análise de crédito e cobrança, porque a gente está lá, no nosso negócio, por exemplo, mas serve para vários. Cirurgia rolando, a gente precisa entrar com equipamento, tem uma série de processos que andam de mãos dadas ali e análise passando de crédito e cobrança. Então, fala um pouquinho da importância da velocidade dessa informação. Então, hoje a gente vê muito isso, né? Porque tanto na Abbott quanto na Medtronic, você está lidando com vidas, né? Então, você tem que ter você tem a restrição, às vezes o cliente tem a restrição, e você tem que ser muito rápido, com a área de vendas. Você tem que já marcar uma reunião, já entender para liberar uma cirurgia, para liberar um, ou a venda do produto. Então, essa parte da conversa você tem que estar bem alinhado. Mas eu tento fazer uma prévia antes, né? De avisar o representante ou o vendedor antes da situação do cliente. E também peço para eles, antes de entrarem em algum negócio ou já tem uma cirurgia, para eles nos avisarem. Porque aí você não cai na hora que vai acontecer, ó, daqui 1 hora eu tenho uma cirurgia, é urgente, preciso entregar, e aí, de repente, não pode. Aí acontece, aí a gente, no lado do paciente, que eu já fiz cirurgia, né? Sua cirurgia foi transferida para outro dia. Então você já sabe que fala, meu, a gente que trabalha com isso, a gente já sabe, quando vai transferir para outro dia, algum rolo tem. Não é apenas de horário, de leito, não. É algum rolo mais importante. Então, eu acho importante, assim, a gente fazer a prévia. É, eu sempre falo para estar alinhado no começo do ano com a área de vendas, que ela mostre para a gente o que ela precisa, o que ela está pensando em fazer, né? E no outro lado, a gente tentar já facilitar para não parar nada. Ser fast, né? Ser muito rápido, né? Edu, e como que você, se você pudesse eleger, né? Eu sei que você tem o teu curso, trabalha, transita bem nessa área, mas se você pudesse eleger os 3 maiores desafios da área de crédito e cobrança hoje, no momento pós-pandemia, e os 3 maiores desafios, na tua opinião, da área de vendas de uma empresa. Então, Flávio, na minha humilde expertise, os 3 desafios para crédito e cobrança hoje são esse. Pós-pandemia, que eu entendo que houve um aumento de inadimplência por uma questão de mercado, né? Eu acho que isso é Exato. normal. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, tua expertise com relação a 3 desafios de área de crédito e cobrança versus áreas de vendas, cara. Como que você vê isso?
Na parte da cobrança, eu vejo a parte de processos, né? A parte de a gente tem que ter a informação de pagamento muito rápido. Isso tem que sempre se melhorar. Eu sei que tem a parte de pagamento que é feito no banco, aí até você identificar, isso demora e isso atrasa o processo. Isso é um desafio. Pode vir Pix, veio tudo qualquer coisa, mas não resolveu essa parte de ser mais rápido na identificação de um pagamento, por exemplo. Esse seria um. O outro é a documentação suporte na hora de você liberar um pedido. Por exemplo, o representante ele faz todo o trabalho dele difícil, chega lá, coloca o pedido, mas falta um monte de informação. E aí é um desafio, assim, para as áreas de crédito e cobrança, o analista tem que estar muito bem treinado para não liberar sem consultar esses documentos, porque aí o terceiro ponto a melhorar é o pós. Você liberou um pedido, por exemplo, que não tem a documentação suporte, e sem essa documentação suporte você não recebe. Por exemplo, de convênio, de órgão público, que se você não tem um empenho, você não recebe. Então, isso é um desafio para a nossa área. O analista está bem treinado, ter bastante vontade, né? Também eu perdi a palavra, mas assim, ser proativo, não esperar, e sim ser proativo na identificação dos problemas, né? E aí essa documentação suporte. Eu vejo que o maior problema para as empresas, tanto para receber de órgão público, de outras operadoras, é que não tem a documentação. Não fez o papel antes, né? Então, isso seria um ponto. Da parte de vendas, essa parte comercial, é essa participação mais junto com... Não ver a cobrança como inimigo, e sim como parceiro. Somos E aí, amigos. somos amigos. E aí se antecipar, né? Falar com a gente antes de uma ação, né? De repente, quer cadastrar um cliente novo, troca uma ideia antes para ver como é que está essa situação desse cliente com o departamento de cobrança. Uma outra é essa documentação suporte, que às vezes eles têm muito relacionamento com o cliente, então é muito mais fácil eles agilizar essa informação. Então já na hora que for pensar numa venda, eu tenho que colocar tudo isso aí tem que ver a parte burocrática, né? Eu tenho que colocar tudo isso de documento no sistema para não ter problema lá na frente nos pagamentos. E aí futuramente na liberação dos pedidos. E o terceiro tudo envolve comunicação, né? O terceiro é você conversar com a área, ter o seu planejamento de vendas anual e passar isso para o departamento de crédito e cobrança para analisar esses clientes. Porque senão você deixa para quando acontece, né? E E como aí, que nem, e como na- o ser humano é um ótimo mau planejador, né? O ser humano é um ótimo mau planejador, né? Eu sempre falo, não é o brasileiro, isso é o ser humano, né? O planejamento parece que é um chip que falta nas pessoas de forma geral. não é o hábito, né? O brasileiro acho que não tem o hábito. Lá de trás ele já não teve esse treinamento, né? Assim, esse ensino, né? o, E aí eu falo dessa parte de falar desse planejamento, porque às vezes, que nem a Medtronic tem muitas unidades de negócio. Às vezes ele faz a programação de venda dele pensando só na área dele. Mas e as outras áreas que vende para o mesmo cliente? exatamente. Então, o ideal é se conversarem. Eu acho que isso conversar em todas as áreas. Eu vou vender para o Einstein. Sim, então, quanto você vai vender? Quanto você. Aí sim você monta uma estratégia e conversa com a cobrança. E aí eu vejo que muitas processos se demoram por conta disso. Ah, não, mas eu não sabia que a outra área venderia para ele, entendeu? Sim, sim. Então, E isso é muito comum no caso da Medtronic, empresas como ela, que tem várias linhas, unidades de operação sim, e que atende o mesmo cliente, só que são linhas distintas, que às vezes falta comunicação, como você bem disse. O Edu, o PC está fazendo uma pergunta interessante. Aliás, quem não conhece o Paulo Crepaldi, conheça-o. É um cara que tem o via oral, faz o Tomou. O Tomou é uma dose que ele dá de atualização sobre o mundo healthcare toda semana. Não sei se você conhece que o Edu, bacana. mas é um cara bem Eu legal. não conhecia, vou seguir, Tá? Paulo.
Ele tem o Vioral, que é um podcast super famoso aí. O cara é cheio de prêmio. O cara tá todo marrento aí porque ele tá cheio de prêmio. Eu só me aproximo de gente boa, viu, cara? A A gente mais. gente chega lá, a gente Então, chega lá. Paulo, aí o PC ele fez uma pergunta aqui. É sempre bom entender como fica a área de cobrança versus operadores, hospitais e operadoras, né? Hospitais e as famosas glosas. Né? Ele está perguntando isso. Sim. O que você diz sobre isso? Então, as famosas glosas, né? Opa, peraí, caiu minha luz aqui. A famosa glosa então, isso é a parte da comunicação que eu falo, né? Muitas vezes o departamento de cobrança ele não tem essa visibilidade e na hora que o cliente faz o pagamento e glosa, aí você vai atrás. Mas muitas vezes o representante já tem essa informação. Eu fiz um procedimento, e aí eu tenho uma glosa, e então aí ele tem que avisar a gente imediatamente. Então é nesse sentido, precisa da comunicação entre as duas áreas, né? Assim, Sim, eu tenho, minha expertise, eu trabalhei 14 anos com o governo. Então, o governo, ele sempre faz glosas. No site da transparência e aí eu identificava que teria uma glosa sem precisar de uma informação de um representante ou do próprio hospital quando ligava. Mas em casos de convênio, não, você precisa entender o processo, estar bem treinado no processo e aí sim saber as pessoas. Por isso que eu acho importante visitar os clientes, você sempre estar visitando os clientes, entender o que tá ruim e o que pode ser melhorado e aí você já faz você já cria essa melhoria na empresa, e aí você não tem muito problema com isso, porque você identifica rápido. Eu não sim, sei se é essa a pergunta dele, mas sim. é, eu agiria dessa forma, né? Então, Oi, é, cara, eu não sei se você já fez o MCS comigo, eu não lembro se você já fez alguma sessão. não, eu só fiz contigo o último treinamento que teve aí ao vivo e online. Ah, vamos combinar um dia, numa próxima sessão. A gente vai voltar para o presencial também, mas no online, no caso agora, por causa que você está na Colômbia. Vamos combinar uma vez de você entrar dentro do programa, eu te mando as datas, para você comentar um pouquinho com os vendedores sobre a tua área. Eu achei importante, cara. Ah, Tá? legal. Não, porque parece que a área é uma área de suporte, o crédito cobrança é uma área de suporte. Tem muitas cadastro, crédito, cobrança, mas essa parte de cobrança em si, que afeta a vida do vendedor, né? Eu acho importante ter É, e aí conversar. essa visão, né? É, E a visão deles também, porque muitos acham que não deve. Ah, esse não é o meu trabalho é vender. Não, eu entendo que seu trabalho é vender, mas você já tem um relacionamento, aí é questão de rapidez, né? Você já tem um relacionamento no hospital, no cliente, então você vai tornar esse caminho mais rápido. E aí, futuramente, eu não poderia te acionar de novo por isso, né? Mas pelo menos na primeira vez eu acho que tem que ter essa interação, né? ó, acabou de entrar aqui a doutora Regina Canzi, a Ô, cardiologista, bem-vindo. gerente de treinamento médico da Medtronic mais popular do Brasil. Ah, oi. Não, tá demais, viu? Tá demais. Dá treinamento da América Latina, tá dominando como eu digo, tá dominando a porra toda na Que Medtronic. Regina, bacana, não sei se tu que conhece. bacana. Ela atende a América Latina da Medtronic. Ela Bem-vindo, doutora. comprou meu presente de Natal, então eu tô esperando. E ela sempre traz Olha, muito, muito bons, assim, sabe? aí Vamos lá. sim, hein? Cara, empatia. Muito falado, mas pouco ainda usado, Complicado. na minha opinião. Como que você vê a empatia para as áreas, né? Na verdade, não é só para a tua área, é para nossa, Em né? tudo, né? Área de... Mas como que você vê a empatia, cara? Como que você está vendo isso muito falado e pouco usado? Então, eu tenho um ditado ganha-ganha, né? A empatia você tem que primeiro você tem que se pôr no lugar da pessoa, não que você seja bobo, né? Porque você está sendo bobo, não. Você se põe, entende o problema dela, e aí você, estando na pele dela, o que que você pode fazer para ajudar, né? Então, às vezes a gente tem com todas as áreas, né? Então, às vezes uma área, meu, eu preciso, aí você
eu acho que a conversa, a comunicação sempre é melhor. Então, hoje a gente está muito por e-mail, muito por Teams, muito por WhatsApp, mas às vezes você tem que ligar e falar qual o problema. Aí Exatamente. você explica o seu problema, ó, eu tenho problema, eu não posso fazer isso, por isso, por isso, por isso. E ela falou, não, mas eu preciso disso, disso e disso. Então vamos tentar nos ajudar e vamos procurar uma alternativa que seja boa, né? Hoje a gente não vê muito isso, né? A pessoa leva o pessoal. Aí Sim. não é o pessoal, né? Não, é que você tem uma parte que você não pode ultrapassar e ela tem que resolver o problema dela. É Então, uma linha eu tênue. acho, eu acho que você tem que sempre conversar. Eu muitas vezes eu ligo para a pessoa, falo, ó, vocês não tá entendendo, vamos esclarecer o que que você precisa e aí eu falo até onde eu posso chegar. E aí resolve. Aí você não cria uma antipatia Sim. com você e aí você resolve o problema. Então, eu acho que precisa melhorar ainda muita essa parte aí, né? Assim, hoje tem que ligar mesmo e falar um pouco, né? Apesar da. Somos seres relacionais, né, cara? E isso Né? pode vir o digital, pode vir o metaverso, pode vir o que for. Somos seres relacionais. Nada E às vezes olhando, né? E às vezes olhando, porque aí você tá entendendo, às vezes por um olhar, um gesto, você compreende melhor, né? Então, muitas vezes eu ligo, abro a câmera, mando mensagem com câmera, né? Eu gravo e mando para a pessoa, para ela sentir a tua é, importância no carinho em a querer atender. expressão. Tem um carinho envolvido ali em você de fato tá Exatamente, entender e ajudar, né? Entender que a gente está ajudando. Legal. Cara, exatamente. a Cris. Oi, Cris, tudo bem? Quanto tempo? A Cris, que a gente está com gente aqui do Brasil inteiro. A Cris lá da Bahia. Ó, Uh, tá perguntando aqui, ó, o que que vocês acham do vendedor que vende e também é responsável pela cobrança? Como equilibrar esses dois papéis, a relação entre os dois papéis, né? Boa pergunta, Cris. Obrigado, viu, pela presença. então, eu acho que ele não deve ser responsável pela cobrança, né? Eu acho que ele, ele, ele deve apresentar as pessoas que ele conhece, porque ele já está no hospital, ou no distribuidor, ou no comércio, e aí ele tem acesso fácil às áreas, né? Então, eu acho que ele não deve ser o cobrador, né? Apesar de ele vender, ele já faz um papel antes, que é mandar a documentação, o crédito analisa aqueles balanços, o DRE, e dá um crédito. Então, ali já fez o papel dele. Às vezes, mas ele ir lá e vender e depois ficar cobrando, eu acho que não é bom para a área comercial, porque eu já tive, quando eu tive loja, eu já tive nesse papel e aí eu perdi muitas vendas porque a pessoa levou o pessoal, apesar de falar, não, eu tenho conta para pagar, eu preciso receber. Então tá, recebe e não volta mais aqui. Então eu acho que o vendedor não deve fazer esse papel, ele deve deixar um terceiro lá da empresa, mas o que ele pode fazer para ajudar e para ser rápido é informar telefones, e-mails, contatos importantes, ó, com isso você resolve. Quando comecei com o órgão público, eu não conhecia nada. E aí eu peguei uma carteira com muita inadimplência. E aí resolve. Aí o que eu fiz? Eu marquei visita para Ótimo, todos ótimo. os órgãos que estavam com inadimplentes. E aí eu fiz três perguntas, né? Qual o processo, por onde passa as notas, né? Qual o processo dentro do hospital? Ah, você vai, primeiro chega no almoxerifado, depois vai para o contas a receber, e do contas a receber tem um ateste que vai para a tesouraria. Então, como eu trabalhei muito com o Ministério da Saúde, ainda tinha um outro cara que teria que ter um ateste mesmo, um quarto, né? Então eu fui e marquei, tá? E o que que a gente pode fazer para ajudar a ser mais rápido? O seu processo fica parado porque eu não tenho Xerox, eu não tenho cópia. Xerox não, eu não tenho impressora, a Xerox é a marca, patrocina aí pro Flávio. Eu não tenho impressora, então se você me mandar essas cópias de notas para mim, eu só vou carimbar e mando para seguir. Então, eu fiz diversas perguntas para diversos órgãos e hoje eu atuo isso com cliente privado também. E eles vão me falando, ó, eu tenho um problema aí que vocês não incluem o número do pedido aqui no texto da nota. Você não pode fazer isso? Aí eu informo o representante
E eu, como libero os pedidos, eu falo, "Ó, não vou liberar se não colocar esse número do pedido." Para Então, essas coisas ajudam, entendeu? Legal. Ó, comentário. Regina falando comunicação é tudo, sou totalmente de acordo. PC falando, concordo em número, gênero e grau. O que eu quis dizer, PC, é que a gente tem que potenciar. A tecnologia, ele falou, a tecnologia está aí para melhorar nosso Sim, engajamento em comunicação e não o contrário. Exatamente. exato. Por exemplo, o que você falou, né, a diferença entre você só mandar um texto, né, é isso que eu quis Exato. dizer. A diferença entre mandar um texto e de repente ele ligar por vídeo ou ele gravar. É. Ou gravar um vídeo e mandar. É, cara, isso faz uma diferença muito grande. E às Às vezes, vezes você escreve e para você tá tudo bem. Mas mas para a pessoa, nossa, por que que ele escreveu dessa forma? é, Tipo, ele errou uma vírgula e já dá é, alta impressão. Então, é eu acho que tem que insubstituível usar você, todos os recursos. né, por exemplo, um vídeo chamada ou gravar um vídeo, porque esses elementos aqui Isso, né, cara? E você mostra uma exato, coisa mais aprimorada. Eu concordo. exato. Acho que o mundo de hoje não permite mais a gente usar é, é, erroneamente a comunicação, mas tem uma base, que a base é, infelizmente, a gente sabe que neurologicamente as pessoas, nós seres humanos, nascemos para falar, não Sim, para escrever. Isso é desenvolvido na primeira infância. O fato é que ler e escrever é um caminho muito rebuscado neurologicamente falando e vai te potencializar outros aspectos da comunicação. Então, são exato. duas coisas andando de mãos dadas e as pessoas não, cara, E não as lê, pessoas são não escreve. visuais, né? Boa parte das pessoas são visuais. Elas querem ver para crer. É, Então é melhor você mandar um vídeo, ou ver se a conversa não tá funcionando por escrito e já tentar resolver ligando, fazendo um vídeo, alguma coisa assim, né? Para melhorar. outra comunicação, né? Ela avança, ela potencializa vários passos aí. Ó, Por isso que entrou. o YouTube está crescendo aí, É, porque é vídeo, as pessoas estão olhando vídeo, é mais rápido, entende, tem a percepção melhor, então aliás, eu acho que ajuda bastante. eu só entrei na Medtronic por causa de um vídeo, né? Algumas pessoas já ouviram essa história. Um vídeo meu curto de uma palestra que eu dei. Eu joguei esse vídeo no LinkedIn e o Talent Acquisition dos Estados Unidos, a Cynthia, ela viu e ela, cara, tava com uma vaga para o Brasil, isso foi 2015. Por causa do que eu falei no vídeo, ela mostrou para o meu atual chefe. Eu tô com o mesmo chefe até hoje. E Olha, o legal. chefe. E aí ele falou, cara, eu quero falar com esse cara. Eu falei alguns minutos sobre a área de capacitação, né? A diferença entre capacitação e treinamento. Cara, muito legal. Ó, a Cris falando, o mundo está cada vez mais dinâmico. Entrou o Natan, um amigo meu de Santos também, um grande gestor aí. Valeu, bom te ver aqui, viu, Natan? Show de bola. Bem-vindo a todos aí. Cara, para a gente encerrar, né? Qual que é a mensagem que você diz, que você deixa para a galera com relação à gestão de vendas e crédito de cobrança? A gente já falou um monte de coisa aqui, mas eu queria uma mensagem tua final e me fala um pouquinho sobre o teu... As pessoas, eu sugiro, quem não te segue, te seguir, que interesse por essa área, porque tu compartilha bastante coisa legal. Então, mensagem final aí, Edu. A mensagem que eu deixo é assim, não julgue, né? Tenha empatia, converse com todas as áreas. Eu acho que não, a gente está falando da cobrança e da parte comercial, mas eu acho que todas as áreas da empresa têm uma dor e tem um desafio também dentro da área. E às vezes ligue, converse, faça pessoalmente, né? A gente sentiu por causa da pandemia essa questão viralizou só escrito e a pessoa não quer nem mais ligar, nem falar mais por telefone, mas eu ainda insisto que assim, você olhando para a pessoa, você consegue passar o seu problema, consegue entender o problema dela e os dois ter o ganha-ganha, né? Então, a minha indicação é isso, né? Ligue, converse, resolva, não leve problema para depois, não deixe aumentar, né? Já resolve na hora ali. Boa, boa. Valeu, Edu. Cara, muito bom, legal. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu acho super importante o que Obrigado. você está fazendo. Bater um papo sobre áreas que todas são importantes, como você bem disse, mas cada vez mais a gente tem que se comunicar entre todas as áreas da empresa. Eu acho que isso ainda tem muito a melhorar. Mas obrigado, cara. Imagina, e buscar treinamentos, né? Eu vejo que você tem os seus treinamentos, que é para melhorar o desenvolvimento, eu tenho o meu,
Então, é assim, se você não consegue fazer tudo sozinho, então busque pessoas que te ajudem nisso, né? É, E por isso que aí, boa. eu colo nesses amigos que estão aí, cara. Eu sempre procurei. O nosso ecossistema é muito importante, né? Então, colar Sim, nas pessoas certas, fomentar esse ecossistema é o que faz a gente, cara, é junto, ou a gente está ferrado. Ou a gente colabora nessa é nova, verdade. ou a gente vai literalmente morrer. Obrigado, viu, Edu? Obrigado a todo mundo. Obrigado a você, Flávio. Gratidão aí. Obrigado a todos que estão na live aí, que é bom assistir depois. Um forte abraço aí. Valeu, gente. Vai ficar salva essa live. Valeu, Edu. Um abraço, cara. Falamos. Tchau, Hasta luego. tchau, tchau, gente.